Olá, sejam bem-vindos para mais uma Vacina do Pensamento. Nós hoje temos connosco o Heitor Alvelos, que é professor na Faculdade de Belas Artes, é designer, é meu colega. Olá, Heitor, seja bem-vindo. Olá, Obrigado Daniel. por teres aceitado este convite. Ora, E a primeira pergunta que eu te faço é a pergunta mais ou menos habitual. O que é que poderá ser para ti uma vacina do pensamento? uma vacina do pensamento, e tendo refletido sobre este mote, desde logo apresenta-me aqui um paradoxo. Ah, a vacina é uma espécie de profecia retrospectiva, Ok? mesmo em termos clínicos. Ela existe quando há uma patologia que é detectada e que precisa de ser, ah, de alguma forma, debelada. Ah, mas perspectiva-se enquanto futuro, não é? Enquanto ferramenta de controle de uma situação clínica, a partir do momento em que essa situação clínica já existe. Ora, fazendo um paralelismo com o pensamento, somos capazes de encontrar o mesmo paradoxo. Se calhar só encontramos as vacinas do pensamento a partir do momento em que o próprio pensamento nos desafia com determinado tipo de dilemas, de crises, uh, que nos põem à procura do que nos pode resolver intelectualmente, existencialmente. Uh, e E já me nesse esqueci da sentido, pergunta. e nesse sentido, não achas que nós neste momento estamos a atravessar uma série de pandemias ideológicas, portanto, nesse sentido, algumas vacinas, alguma coisa que já terás tomado poderá ajudar-te a enfrentar estes momentos pandémicos ideológicos que estamos a atravessar? Sem dúvida, Denis. Desde logo eu vejo exatamente nos tempos que correm esta propriedade absoluta, não é? Enfim, gerada no contexto clínico, pode extravasar para todo o resto, não é? Isto não é de todo apenas uma crise clínica, e enfim, esta afirmação é também tudo menos nova. É, acima de tudo, uma crise existencial em que, até a um nível fratal, portanto, a nível global, mas depois não é, em todas as dimensões, até ao nível do indivíduo, somos confrontados, não é, com questões muito sérias e muito densas sobre o que é que significa existir e de que é que vale existir no presente contexto, não é? E como é que nos podemos, por um lado, atribuir a nós próprios sentido, mas também, de alguma forma, como é que podemos redimir-nos, não é? Quanto mais não seja do pressentimento de que algures algo correu mal e que o que correu mal é pelo menos parcialmente da nossa responsabilidade. Ora bem, eu penso que, em geral, tenho encontrado aqui três grandes formas de, antes de mais a nível pessoal, não é? Mas também no meu círculo de relações, resolver estes dilemas. Em primeiro lugar, revisitando determinado tipo de referências que, como eu referi há pouco, não é? Retrospectivamente nos podem, paradoxalmente, apontar caminhos para o futuro. Não é? E, portanto, desde logo uma das minhas pedras basilares, Jean Baudrillard, o filósofo sobre o qual eu digo com muita frequência, gostava tanto de o ouvir agora. Não é? E também gostava de ouvir os que tanto o criticaram. Claro, Quando a compreendo sua perfeitamente. profecia, quando a sua profecia se calhar não era tão clara e transparente e cristalina como é hoje. Há depois, lá está um conjunto de pensadores que eu já seguia que continuam a refletir com toda a propriedade, não é, sobre aquilo que se está a passar, desde logo Franco Berardi, não é, com a sua proposta de que, antes de mais, o que temos é uma crise de imaginação e que, portanto, para transcender esta crise da imaginação, antes de mais é preciso criar um novo léxico, porque o léxico anterior foi, de alguma forma, já recalibrado para outros propósitos, e falarei mais disso daqui a pouco. Falo também, obviamente, de Byung-Chul Han, que está muito na moda, mas que não deixa por isso de ser pertinente, quando nos ilumina, antes de mais, sobre este paradoxo, aliás, também reconhecido por Berardi, de que quando falamos de sermos os nossos próprios donos, sermos donos de nós próprios, estamos simultaneamente também a declarar que então somos escravos de nós próprios, não é? Na mesma medida. Enfim, todos os restantes pensadores que não serão novidade, mas cujo pensamento é uma novidade perante o contexto atual, o Agamben, o Zizek, obviamente,
Preciado escreveu aqui um texto há pouco tempo, não é? Muito, muito pertinente. Mas eu noto, tirando o Baudrillard, eu noto que tu estás sobretudo a falar de autores até mais recentes, que têm refletido mais sobre a contemporaneidade. Mas eu muitas vezes remeto, quer dizer, eu, por exemplo, quando falei dos meus autores, remeti muito para coisas do passado, que foram estruturantes para mim. E também tenho curiosidade em um pouco saber se houve assim algum autor que fosse mais marcante e que tu achas que te esteja a ajudar. Por exemplo, estás-me a falar de uma coisa, há um livro célebre do Freud de 1930 que se chama Mal-Estar na Civilização. Por exemplo. Pronto, e um dos meus, como sabes, não é segredo para ninguém, uma das minhas grandes vacinas para tudo foi o Freud. E portanto é nesse sentido também que eu gosto, tenho curiosidade, porque há aqui um lado voyeurístico, Sim, estou a perceber. de tentar perceber quais foram, também, não é? quem foram as pessoas, quem foram os autores que foram marcantes para os meus colegas. Não te admires, está aqui a minha cadela, que ela às vezes entra na conversa e tal, já faz parte. O meu canário também pode começar a piar. Eu gosto Não destes há perigo, frequentes. não há perigo que o meu gato não está por aqui, não está por perto. Ok. Olha, um autor que me parece também basilar, aliás, de alguma forma convergiu com Baudrillard na minha própria investigação, o Adorno, desde logo. Não é? E o Adorno, na sua ópera The Culture Industry, que lançou, lá está, mais um olhar profético sobre uma série de coisas que agora se revelam, não é? De uma transparência e de uma lucidez extraordinárias. As indústrias culturais que, curiosamente e perversamente, até há bem pouco tempo, eram uma bandeira, não é, daquilo que se chama o desenvolvimento, a inovação, e que encontram neste momento uma necessidade imperiosa de se reverem e de fazerem até o tal exame de consciência. Como é que isto é observável nos dias que correm? E eu aqui, se calhar, entro na tal segunda veia da trilogia. Pois era o que estava a pensar, tu falaste três, precisamente, ia voltar a isso. Pois. Como é que, por exemplo, Adorno reverte para o que se está a passar hoje em dia? Em paradoxos extraordinários que nós observamos desde logo nos mídias generalistas. Desculpa? Nos mídias generalistas. Okay. Na televisão, por exemplo, e à frente, não é? Inevitavelmente. Os rituais a que assistimos nos serões das televisões generalistas nos dias que correm fascinam-me sem fim. Porque oscilam permanentemente entre noticiários dominados pela catástrofe e pela estatística da catástrofe, que ela própria tenta prever o que vem, é uma outra forma de profecia, a profecia, não é? Da razão, do número, e oscilam depois violentamente com intervalos publicitários nos quais a vida continua a ser uma festa, está tudo bem, está tudo tranquilo, estamos todos a comprar carros, a correr em campos verdejantes, e se porventura estivermos confinados no maravilhoso mundo da publicidade, estamos para aí a brincar com almofadas e, obviamente, não é, a fazer zooms como este, para ir a divertir-nos e a rir-nos imenso. Portanto, o dilema de Adorno, eu penso que continua aqui presente e claro como há. Ou seja, que a ambição, a vocação, não é, do desenvolvimento daquela palavra que, se a quisermos recuperar, faz todo sentido, a ambição do progresso, a esbarrar de forma incoerente e até cruel, com uma evidência que, por sua vez, o noticiário amplia e também transforma em espetáculo. E aqui podemos dizer também a Baudrillard, ou até se quisermos ao Guy Debord, que também Estava a pensar nisso, Sociedade de Espetáculo, estava precisamente a pensar nisso. Que é também, obviamente, uma das minhas grandes referências. Portanto, a pandemia como espetáculo, não é? A estatística como uma forma de nos reafirmar, quer a catástrofe iminente, quer aquilo que podemos fazer relativamente a ela. Não é? Continuando nesta segunda via de exploração mais pessoal, uma das minhas fontes privilegiadas nos dias que correm tem sido também, e agora se calhar de uma forma mais inusitada, têm sido as redes sociais e nomeadamente as memes que percorrem essas redes sociais. Não é? Ou seja, o humor que as pessoas vão fazendo com a própria pandemia.
de há bastantes anos a esta parte, eu tenho-me interessado muito pelas redes sociais, naquilo que, mesmo em termos semióticos, elas nos podem revelar. Não é? Quais são os vocabulários que são ali ensaiados, quais são, não é, as ironias, as subversões, as apropriações lexicais, os próprios conceitos de autoria, de apropriação, de reinvenção. Humberto Eco falava disto, curiosamente, não é? Na viagem, em realidade, o cotidiano, propunha, salvo erro, as brigadas de decifração semiótica, falta-me agora o termo, mas a ideia era esta. Não é? Eu penso que aqui estão elas, sem tirar nem pôr. Quem quiser olhar para as memes e as redes sociais com um pouco mais de atenção, e não apenas como território de hilariedade, encontra ali revelações extraordinárias sobre o que se está a passar. Curioso neste aspecto, para concretizar um pouco mais, como na primeira... Ia-te pedir um exemplo concreto, precisamente. Como na primeira onda, portanto, no primeiro confinamento, esta hilariedade era prevalente. Não é? Os memes da pandemia percorriam todas as redes sociais como uma desconstrução que claramente era, por um lado, não é? Enfim, a ironização do próprio pânico, não é? Portanto, a tentativa das pessoas elas próprias se rirem daquilo que não compreendiam, que as transcendia, mas que desde logo não é, as aterrorizava, até pelo desconhecido, que mesmo em termos clínicos ainda reinava. É muito curioso que hoje em dia esse humor praticamente desapareceu. Não é? E, portanto, as memes que surgem neste momento são mais de natureza informativa, não é? Ou de natureza desinformativa. Onde, Agora que estás a falar nisso, portanto, estou-me a lembrar que eu tenho comigo a pensar com as brincadeiras daquele programa do, como é que ele se chama? O Ricardo Araújo Pereira, que ao início brincava com a ideia que não havia mortos em Portugal e brincou com aquilo, e isso tudo desapareceu, como é evidente, que eu já não, pronto. Ele fez uma série de charlas sobre isso. Olha, a minha cadela está aqui. Olá, Yama, é Yama. Fez uma série, e agora, claro que as coisas são completamente diferentes e eu percebo muito bem o que estás a dizer. Continua. sim, depois, como eu dizia há pouco, não é? Em termos fractais, isto pode-se depois individualizar e é muito interessante, por vezes, desconstruir um meme em concreto e perceber o que é que está ali a ser dito, o que é que está ali a ser ironizado e o porquê dessa ironização. Não é? Portanto, aqui eu também incluo uma série de, portanto, nesta segunda veia, não é, que eu referi, incluo também uma série de produções muito recentes que me parece que precisam de ser tidas em conta no atual momento, porque muito do que está a acontecer em termos geracionais é evidentemente inédito e como tal, ou enfim, escrutinamos retrospectivamente, lá está, os autores de referência, como tu próprio dizias há pouco, ou em paralelo, em simultâneo, portanto não é um ou, é um e eu corrijo-me nesse aspecto, estaremos também atentos àquilo que muitos destes pensadores atuais estão de facto a produzir nos dias que correm, muitos deles em direto e muitos deles também numa espécie de stream of consciousness, eles próprios a tentarem decifrar o que se passa. Portanto, eu referi alguns desses autores que sigo, mas a nível local, por exemplo, desde logo também tenho estado atento a uma série de iniciativas, inclusivamente de centros de investigação, que estão a congregar investigadores para que eles próprios possam produzir o seu pensamento, a sua ciência e as suas evidências. Não é? Há um reader, desde logo que foi coordenado pelo SES, na Universidade de Coimbra, há também um reader aqui no Porto, do Instituto de Sociologia, é? E, portanto, parece muito interessante e muito louvável, desde logo, que os nossos investigadores estejam a tomar o pulso ao que se está a passar. Por um motivo fundamental. Não só porque precisamos desta reflexão em direto para que nós próprios possamos, portanto, seguir estes barómetros e orientar-nos a nós Dar próprios, sentido e tentar perceber. Sim, sim. mas também porque me parece que esta é uma oportunidade, oportunidade talvez não seja a melhor palavra, porque pode ser mal interpretada, é um contexto onde é evidente a urgência da prestação das ciências sociais e humanidades no que diz respeito ao desenvolvimento de uma sociedade, antes de mais, saudável.
O que é que eu quero dizer com isto? Enfim, recordemos recentemente a tentativa de implementação da app Stay Away Covid, que, em relação à qual eu demonstrei publicamente sérias reservas, por um motivo muito simples, porque a app Stay Away Covid é talvez um dos melhores exemplos daquela espécie de utopia que a tecnologia nos tem vindo a prometer há décadas, em particular de forma mais aguda, nomeadamente a nível, não é, do digital, de alguma forma acreditando tacitamente ou inconscientemente, em alguns casos, que é a tecnologia efetivamente que nos vai permitir, enfim, a nossa transcendência, a nossa salvação e a nossa redenção. Ora, esta app, Stay Away Covid, foi muito contestada, como sabemos, antes de mais, por alegações de invasão de privacidade. A isso eu respondo essencialmente, meus caros, se o vosso problema é a invasão de privacidade, isso já lá vai. Já lá vai há Portanto, muito. não, Mas vou-te contar uma não é história o incrível que eu descobri recentemente a propósito disso, mas ok, continua. Portanto, dizia eu, meus caros, se o problema é a privacidade, não é o Stay Away Covid que a vai retirar, porque ela já vos foi retirada. A questão aqui, para mim, reside num outro local, que é de facto o paradigma subjacente, não é? A ideia de podermos instalar uma app nos nossos telemóveis e a partir daí o digital trata do resto, trata de nós. Não é? Esquece-se de pressupostos potencialmente muito perversos, desde logo, por exemplo, a nível de uma psicologia comportamental. Não é? Onde está o estudo que me comprova que uma pessoa que instala a app e a quem a app apresenta uma luz verde, quem me garante que essa pessoa não vai facilitar em termos de comportamento? Quem me garante que esta tecnologia não tem o potencial de cumprir o oposto daquilo que está a prometer? Portanto, tudo isto para assinalar fundamentalmente que há de facto neste momento uma presença essencial de várias áreas das ciências sociais e humanidades que precisam de chegar à frente e de se declarar como não só relevantes, como decisivas. Mas para isso é evidente que é preciso que estas intenções se traduzam em planos de ação concretos. Não chega a dizer a sociologia é muito importante para a pandemia e ficar por aí. É preciso traduzir isso, não é, em contextos de ação efetivos e numa inventariação das contribuições efetivas. Por isso, e voltando aos readers, não é, me parece que são aqui pontos muito promotadores daquilo que pode ser uma ação efetiva. Pronto, antes de passarmos à terceira veia, só mais chega em relação àquilo que tu disseste, a propósito também deste site que eu criei. Ao criar este site num determinado sítio, não vou fazer agora aqui publicidade, eles dão-me ferramentas para eu perceber o tráfego e as pessoas que vêm, etc. E eu estava a experimentar e tinha acabado de enviar um convite a uma amiga minha que vive nos Estados Unidos a contar que tinha criado este site e fui ver, e não só, eu descobri o prédio onde ela morava. Uhum. E eu sou um mero cidadão que não percebo nada disto, mas só fazendo aproximações, carregando no mapa, e pronto, porque ainda não tem, logo no início não tinha muitas visualizações, e naquela cidade em específico, de certeza que é só ela, eu seguindo, carregando no mapa, eu consegui descobrir o prédio onde ela vivia. Agora imagina isto ao nível de uma empresa, é uma coisa absolutamente. Portanto, a privacidade já foi há muito, isso aí é evidente. Voltando à nossa conversa e à terceira via, à terceira veia. Pois, a terceira veia, Denise, é uma veia mais pessoal, mais testemunhal, que eu penso que também pode interessar, e se ainda por cima há bocado falaste, não é, nesta tua vontade de também olhar um pouco mais para as nossas dimensões próprias, individuais. Eu acho que o que pode aqui ter interesse também é, enfim, um conjunto de testemunhos do que tem sido a minha vida ao longo deste ano, não é? E do que também foi a minha vida imediatamente antes deste ano, e do que, portanto, teve que mudar dramaticamente. Eu regresso, se calhar, a 2018, talvez um pouco antes, à altura em que eu estava
por entre as minhas várias produções musicais, estava aqui a integrar um quarteto de heavy metal chamado Diário da República. E este quarteto de heavy metal, no qual eu era vocalista, era e sou, pelo menos teoricamente, Uma faceta que eu desconhecia, não fazia ideia que tinha não, ligações ao heavy metal. Sabia que tens outros interesses, ao heavy metal não fazia ideia. eu não sou especial apreciador de heavy metal, não ouço heavy metal, mas neste projeto fazia sentido que fosse de heavy metal. Ok? Porquê? Porque o nome da banda, Diário da República, era precisamente aquilo que o nome diz. Era a utilização de decretos-lei como letras de músicas de heavy metal. O que era profundamente catártico, como podes imaginar. Que maravilha. Isso faz-me lembrar pronto, já te passo a palavra, mas uma coisa que eu acho absolutamente uma vez a minha mulher estava a estudar para entrar para a função pública, estava a ver uma série de coisas e às páginas tanto vira-se para mim e diz: mas vê lá se consegues perceber o que é que isto quer dizer. A revogação do ato revogatório só tem efeitos repristinatórios se o ato de revogação assim o determinar. E eu cito, percebes? Com prazer. Portanto, entendo muito bem o que tu estás a dizer do Diário da República, isso pode ser realmente dar músicas de heavy metal. É uma ideia absolutamente brilhante. Estou ansioso por ver isso no palco. Força! No palco é difícil porque nós determinamos um modus operandi muito peculiar. Ok? Encontrávamos uma vez por mês, sem nunca termos premeditado nada. Encontrávamos na sala de ensaio, cada um do seu instrumento. Portanto, eu com o microfone, o Pedro Cardoso com a sua guitarra, o Anselmo Canha com o seu baixo e o Paulinho na bateria. Durante meia hora, tocávamos. Normalmente começava com um riff de guitarra do Pedro, ao qual se juntava o Paulinho na bateria. O Anselmo, entretanto, procurava uma linha de baixo que fizesse sentido. Quando os três encaixassem, eu pegava num PDF impresso à sorte e começava a desbobinar. Ao fim de cerca de 30 minutos, pois já não tínhamos mais fogo. Mais energia. Dávamos a coisa por encerrada e íamos embora, sem nunca ponderar, falar, discutir ou tentar polir o que Era mesmo catártico, era mesmo catártico. Totalmente. Não é? Eu há pouco estava a preparar-me até para te dar um exemplo a partir desse decreto-lei da revogação, mas é melhor deixar os teus pobres ouvintes seguros em termos acústicos. Temos também a vantagem, e isto também faz parte ideologicamente, não é? Enfim, conceptualmente do projeto, temos também a vantagem de não sermos basicamente googláveis, não é? Porque se tu fores ao Google escrever Diário da República, não nos encontras. Aconteceu isso com os placebo. Eu estava à procura do efeito placebo e só me aparecia placebo o grupo. Claro. Eu queria ao contrário, eu estava à procura de coisas ligadas com o efeito, artigos ligados com o efeito placebo, não é? E só me aparecia o placebo grupo. E isto, se pensarmos bem, não é? Liga-se com muita eficácia a todas as reflexões que o Berardi nos tem vindo a oferecer. E voltamos ao início da conversa. Ou seja, o Berardi proclama que o nosso léxico do cotidiano, o nosso léxico da ligação telúrica às coisas foi apropriado, não é, por marcas de telemóveis e por todo o tipo de exercícios políticos e por aí fora. Ora, o que o Diário da República tentava fazer era o contrário, era pegar no léxico do sistema, entre aspas, e trazê-lo para um território de transgressão e para uma estética de rebeldia. Uhum. Foi um projeto profundamente divertido, até que eu sofri um acidente grave em 2019 que me deixou incapacitado durante largos meses. Eu recordo. E, portanto, foi o Diário da República ao ar, como foram muitas outras coisas. Eu tive de meter baixa prolongada, fraturei estilhacei os 2 braços, portanto foi uma recuperação lenta, dolorosa, com muitos analgésicos à mistura. Hoje em dia é um prazer poder dizer que estou praticamente recuperado. Há ainda aqui alguns problemas de mobilidade, mas na generalidade, crise superada
e também muito por graça, não é, de quem cuidou de mim nesse momento. Enfim, E a seguir aparece a pandemia. sim, portanto, para o Diário da República eh, e para uma série de coisas que eu ambicionava a nível criativo, não é? Enfim, saliento o Diário da República, se calhar como epicentro, não só, não é, de uma série de preocupações que eu já referi, em termos filosóficos e ideológicos, mas também como uma espécie de exemplo mais expressivo deste contraste absoluto entre o que é a catarse, não é, do visceral, não é, que nos sai de cá de dentro, dos pulmões, não é, das cordas vocais e do suor e por aí fora, e o estado em que nos encontramos, que é um estado de paralisia, que no meu caso, e é aí que eu quero chegar, não é, foi antecedente, não é? O meu estado de paralisia precedeu a pandemia. E curiosamente a pandemia para mim foi um enorme alívio. Pois, percebo. Porque, enfim, aquilo que eu sofri foi uma queda abrupta e muito violenta, e portanto criei uma fobia à possibilidade de voltar a cair. Pois, Quando me disseram que eu tinha de ficar em casa, eu recebi isso com um enorme alívio, não claro, é? percebo. Ficar em casa significou não ter que me preocupar com cair outra vez. É Ah, interessante ver isso por essa perspectiva, pois, toca. mas, ainda assim, e continuando, não é, esta veia testemunhal, pronto, as coisas com o passar dos dias começaram obviamente a ficar um bocadinho pesadas, passei obviamente como toda a gente por algum torpor intelectual, alguma dificuldade em me lembrar se as coisas tinham acontecido hoje de manhã ou há 3 dias, e então deu-se aqui uma feliz convergência que foi a de, eh, por um lado, para a recuperação da mobilidade e também por alguma insónia do stress pós-traumático, ter retomado uma atividade que eu tinha abandonado há muitos anos, que era o desenho, e simultaneamente, não é, a utilização também desse desenho que era terapêutico como marcador de uma disciplina diária. E, portanto, desde setembro de 2019 que eu adquiri este hábito de produzir um desenho por dia. É assim que eu começo os dias. E é E de assim certa que eu maneira quero. até fisioterapêutico, até para recuperar, não é? Até para recuperar a mobilidade do braço. Sim, sim. Interessante. Pois, Portanto, é terapêutico aos mais diversos níveis, não é? E pois, é também catártico na medida em que muitos destes desenhos são desenhos, não é, de seres humanoides deformados. Portanto, também tem a ver com a própria experiência, não é, de ver os braços eles próprios, não é, informes, a tomarem outras formas que não era suposto. Não é? isso, eventualmente, até no futuro, poderá dar origem a uma exposição, a um livro, uma coisa do género, não é? Sim, sim, eu tenho tido bastante interesse, há um par de galerias interessadas e há amigos a encorajarem o livro. Para já é isto, é apenas um ritual diário, não é? Sim. Que também ajuda a marcar o tempo. Não é? No meu caso, o Depois, ritual é um bocado fazer estas vacinas e prepará-las e fazer, e mandar convites, é bem isso. Pronto, agora vamos recomeçar as aulas do segundo semestre, isto vai acalmar um bocado, mas eu percebo muito bem porque eu também tive que encontrar uma forma de comunicar, de ter conversas interessantes, de arranjar rotinas na minha vida e as vacinas, quer dizer, só podiam ter nascido nesta altura, ter surgido nesta altura, provavelmente quando isto acabar eu vou terminar com as vacinas, não é? Eu por acaso tenho um número em mente, que é 64, que é das 64 casas de xadrez. Acho que fazia sentido, pá, pronto, faz sempre parte da minha vida, não é? Pronto. É outra porque vacina, outro vírus que eu tomei quando era muito novo e que ficou, e, e acho que talvez fizesse sentido, mas é uma ideia que ainda está em estudo, mas eventualmente logo se fará. 64, acho que 64 era o número, é o número mágico do xadrez, são 64 casas, pronto. ótimo. E se não estou em erro, tu és a 33ª vacina. É um bom número, até é o número da minha editora discográfica. Pronto. Ainda bem. Inês, só para completar a ideia, pronto, Força. estes desenhos têm sido também uma vacina, não é? Tem sido a vacina do dia seguinte. A vacina ou a vacina que nos transporta um dia de cada vez. Não é? Porque também, a nível não é, da existencial, enfim, estando a atravessar isto em direto, o mundo inteiro, parece-me que
a forma mais serena de atravessar isto é, de facto, não é, com o clássico de um dia de cada vez. E estes desenhos marcam também esse clássico de um dia de cada vez. Ok, este desenho já está, não é? Vamos aguardar, não é, as circunstâncias do próximo. Não Portanto, só podes é quebrar não podes é quebrar a cadeia. Aquela ideia de fazer sempre todos os dias um, não é? de vez em quando quebra. Há um dia ou outro em que não acontece, ou porque estou, olha, com muitas reuniões, ou com muitos decretos-lei à volta, não é? Mas também é. O autêntico. Olha, O testemunho, e se me permites, não sei se isto está muito longo, pá. não, força, não, é que pronto. Ainda a nível pessoal, pá, eu testemunho também como docente e investigador, não é? Com muita brevidade, pá. Tem-me surpreendido muito pela positiva a forma como os estudantes se têm até redobrado no seu empenho, nestas circunstâncias. Vejo da parte dos estudantes, se calhar, uma vontade, não é, de cumprirem aquilo a que se propuseram a nível de investigação, a nível de trabalho, que me parece até ainda mais forte do que aquela que sucede numa sala de aula presencial. Isto tem-me surpreendido. Não sei se tive sorte, não é, com o grupo de alunos, ou se de facto há aqui algo que significa que estamos conscientes dos desafios e estamos, de alguma forma, até a tentar dar algo mais para além do nosso habitual. Estamos num momento de charneira. Eu acho que estamos aqui numa mudança de paradigma, até na própria forma de dar aulas. Eu também acho que está a acontecer aqui qualquer coisa. Nós estamos a ser os protagonistas desta mudança e Pois, os agentes, naturalmente. Nós e os alunos, como é evidente. pois. E, portanto, Tanto assim que temos neste momento, eu e os estudantes de doutoramento, um livro que vai ser editado que se chama Tigers in Zoom Cages. em E que é Zoom essencialmente Pages. um livro de testemunhos, não Pois, é? Um livro sim, de sim. testemunhos sobre o que é que tem sido investigar nas atuais circunstâncias. Não é? E já agora também que falas sobre isso, eu espero eventualmente transformar estas conversas também num futuro livro, logo se verá, e fica já aqui o repto para alguém que me esteja a ouvir de uma editora, que ainda não tenho nenhuma editora, mas seria uma ideia interessante tentar depois transformar estas conversas em textos mais aprofundados, reflexões, que isto possa ser a semente para uma reflexão mais aprofundada. Muito bem. Pode ser uma metodologia até interessante de trabalho, ou seja, a conversa está feita, a pessoa que fez o protagonista da conversa vai voltar a ouvir a conversa e a partir dali escreve um texto. Acho que pode ser uma metodologia interessante. Heitor, gostei imenso desta conversa, gostei imenso da tua partilha, muito Está bem. obrigado pela tua disponibilidade. Vou-te Obrigado. pedir depois no fim que me mandes a lista dos livros que referiste, eventualmente aqueles que te parecerem mais pertinentes. Com muito Fica gosto. bem e pronto, e cuidado com os diários da República e os autênticos, que esses são perigosos. Esses são os mais perigosos. São os mais perigosos. Um grande abraço, fica bem. Com licença. Outro Inês. Obrigado, até breve.